poder. Jesus e o louvor. Celebraremos de júbilo, pois tu és de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Santo Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluias. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Vem manifestar o teu querer. Vem, Pai, manifestar o efetuar em cada vida nesta noite, Pai. Que a tua presença, Pai, ela venha invadir, Senhor Deus, as nossas vidas nesta manhã. A tua glória, Senhor. O poder da transformação do teu evangelho. O poder da palavra, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, faça a sua oração, querido. Faça a sua oração, é o seu momento. É você e Deus. É o seu momento particular com Ele nesta manhã. Oh, Espírito Santo, aleluias. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais voltar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Ele morreu por nós numa cruz. A fonte da vida. Ele se sacrificou até a sua última gota de sangue. És o dom de Deus, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. O meu Salvador. Tu és. Ele nos salvou, querido. Ele nos livrou da prisão eterna. A fonte da vida. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E hoje nós temos acesso a Ele. O Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte.
fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. E nós queremos beber, Senhor Deus, da tua água. Senhor. Nós queremos mergulhar, Senhor Deus, em teus rios, Senhor, em águas profundas, Pai. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, com as tuas águas purificadoras. Aleluias. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Aleluia. Ainda com seus olhos aí fechados, do jeitinho que você está. Vamos ficar em pé mais um pouquinho para nós orarmos? Só mais um pouquinho. Acredito que o Espírito Santo já tenha ministrado no seu coração acerca da presença dele nesse lugar. E quando nós entendemos o sacrifício de Cristo realizado na cruz pelas nossas vidas, nós não sentimos peso em adorá-lo. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que lá em Neemias, quando Neemias pegou a lei para ler aos ouvidos do povo, todo o povo ficou em pé, de manhã até de tarde, em praça pública, ouvindo a leitura da palavra. O Espírito Santo nesse dia quer colocar no nosso coração prazer em estar na sua santa presença. Aleluia! Aleluia! Não se distraia nesse momento, não se distraia. Apenas desfrute dessa presença gloriosa que está aqui no nosso meio. Apenas desfrute, aleluia, da doce presença do nosso Senhor, que já está passeando no meio da sua igreja, que já está aí tocando na sua vida. Aleluia, aleluia. Esse momento, ele não é um momento natural. Nós não viemos aqui para nos apresentar para homem algum, mas nós viemos aqui para nos apresentar para o nosso Senhor, para nos apresentar como sacrifício vivo diante da sua doce e gloriosa presença. Aleluias, aleluias. E se você ama estar na presença dele, diga isso para ele nesse momento. Senhor, eu amo estar em tua presença. Senhor, eu amo estar aqui. Senhor, eu amo te adorar. Se você ama servir a ele, diga isso para ele. Deus, como eu amo te servir. Aleluia. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu sei que a tua presença está aqui nesse lugar. E nós oramos agora para que o Senhor venha tocar a nossa vida de uma forma poderosa. Jesus, nós estamos aqui para dar primícia para o Senhor. Nós estamos aqui para ofertar a nossa vida em sacrifício vivo diante do altar nesse dia. Aleluia, aleluia. Nós queremos nos despir de tudo aquilo que nos embaraça, Senhor, nesse dia.
Nós queremos nos despir de tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração. Nós queremos nos despir de toda distração nesse dia, Pai. Porque nós queremos, Pai, ofertar a primícia para Ti. É uma manhã de domingo. Foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Estamos começando a nossa semana e nós queremos nos consagrar ao Senhor nesse dia, Pai. Ah, Jesus. Jesus, envolva a vida dessa pessoa, Jesus, que aqui está. Eu não sei como que essa pessoa tem vivido. Eu não sei o que ela tem sentido. Senhor amado, eu não sei o que tem se passado no seu coração. Eu não sei qual é o nível de força que ela tem tido. Eu não sei o nível de ânimo. Mas eu oro para o Senhor abraçá-la. E eu sei que no abraço do Senhor vai vir sobre ela o ânimo que ela precisa. Vai vir sobre ela a força que ela precisa para permanecer de pé na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, ministra no coração dela, aleluia, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que é ação das trevas para atrapalhar a nossa adoração nesse dia, que caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento contrário à doce presença do Senhor, todo pensamento de distração, todo pensamento, ó Deus amado, de julgamento, todo pensamento de condenação, todo pensamento de culpa, em nome de Jesus, que caia por terra nesse dia e que essa pessoa seja livre para adorar o teu santo nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor traga refrigério nesse coração. Espírito Santo, traz refrigério no coração do teu filho. Traz refrigério, tudo aquilo que está trazendo preocupação, tudo aquilo que está minando a força dele, seja combatido pela tua presença hoje, agora nesse momento. E nós declaramos liberdade do Senhor no espírito dessa pessoa para te adorar. Declaramos liberdade, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abrace essa pessoa com a tua presença. Eu declaro a mente dessa pessoa livre para receber a tua palavra. O coração dela livre para receber a tua palavra. E que ela receba a vida que vem do Senhor através da sua palavra. Porque está escrito, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta, meu Deus, para discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluia. E que a vida dessa palavra venha produzir vida no coração dessa pessoa. E que ela seja animada nesse dia pela tua presença. Aleluia. Que haja vida onde está faltando vida nesse dia, Pai. Ah, Espírito Santo. Que não seja uma manhã qualquer, que não seja apenas mais uma manhã de domingo, mas que seja uma manhã de milagre na vida dessa pessoa que aqui está, Senhor. Que ela saia daqui, assim como aquele povo saiu ali de diante do desafio de Elias com os profetas de Baal. Todos que presenciaram, saíram dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E que nós possamos sair daqui hoje, Pai, também com essas palavras nos nossos lábios, dizendo que só o Senhor é Deus. Tens a liberdade para agir nesse lugar. Muito obrigada por tudo, Deus, por tua presença entre nós. Em nome de Jesus. E todos digam, aplauda o Senhor com alegria. E pode se sentar em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor, que vai estar já se preparando aí para trazer a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Irmão, Pai do Senhor para todos. Amém. Fazia tempo que eu não ministrava, né? Eu acho que vocês não estavam nem com saudade mais de mim. Graças a Deus que o pastor não está ministrando. O pastor botou os obreiros. Mas hoje eu estou de volta. Glória a Deus por isso. Tá bom? Antes da gente orar, irmãos,
Tá bom? Irmão, antes de mais nada, como é bom nós podemos estar na presença de Deus, na ceia, sabe? Eu pedi para eles colocar lá no grupo um convite especial a todos os crentes. Estar presente, né, na ceia do Senhor. A não ser em caso de trabalho, né? Ou em caso de enfermidade, mas tirando isso, irmãos, a gente não pode faltar a ceia, né? A gente está transmitindo o culto também, ao vivo aqui, pelo YouTube. Família Viva está fechado, mas as pessoas podem assistir através do link, tá? O link está aí. E eu preparei uma palavra de Deus para nós nessa manhã, mas é uma palavra assim tão... Ontem à noite eu dormi já quase 1 hora da manhã que eu estava preparando essa mensagem. Eu gosto de preparar as coisas de madrugada, irmão. Eu não gosto de barulho, irmão. Eu tenho que morar num lugar que não tenha barulho, né? O barulho me atrapalha. Então assim, deixa, né, os barulhos sumir, aí depois você vai preparar a palavra de Deus. Então, a gente preparou uma palavra bem simples. Eu vou pregar aqui com um tablet, né? Eu ganhei 2 presentes muito especiais na minha vida. Um foi o tablet, né? Meu bispo, ninguém tá vendo, né? Ganhei. E outro foi uma como é que chama aquela panela, velho? Airfry, né? Como fala o pessoal, Wi-Fi. Que foi o Felipe que me deu. Então são presentes especiais. Não por ser caro, irmão, mas porque é útil na nossa vida, né? Muitos irmãos já me deram presentes, né? Mas tem presente que é útil, né? No caso do Wi-Fi é muito bom para mim, né? Na questão da minha dieta. E o tablet também tem sido uma bênção. Além de nós usarmos aqui para cortes, nós usamos também para a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia. Estou gostando do som hoje, sonoplasta. Tá perfeito, hein? Você está cada dia melhor. No finalzinho, irmão, vamos abrir Gálatas capítulo 2. No finalzinho eu quero orar pelo louvor novamente. Tá? Vocês perceberam que o louvor hoje está bem diferente, irmão? Quem percebeu assim? Quem acha que o louvor está bem diferente, né? Glória a Deus. Isso se chama esforço, ensaio, né? Eles estão vindo ensaiar aqui. Então, eu tenho certeza que eles estão felizes, né? Vocês estão felizes, pessoal do louvor? Né? Como está diferente? Né? Porque quanto mais você ensaia, mais você, né, aprende, vai fazendo as coisas. Ficou legal, ficou bonito. Até fiz uma gravação. Depois eu vou lançar para vocês lá. Capítulo 2, versículo 8 de Gálatas. Vamos abrir a nossa Bíblia. Irmão, lembrando que celular não é Bíblia, tá? Pastor, celular não é Bíblia. Celular contém a Bíblia, mas não é Bíblia. Tá? Não acostume com celular. Ainda bem que está todo mundo de Bíblia, né? Celular é para uma necessidade, né? Às vezes a gente precisa dar uma palavra para uma pessoa que está sem a Bíblia. Mas tirando isso, é Bíblia, né? O bispo até elogiou a nossa igreja naquele dia que ele veio aqui, que ele falou que mesmo com as televisões aqui, os irmãos abriam a Bíblia, né? Isso é muito bom, irmão. Você pegar a prática da palavra de Deus. Tá bom? Gálatas 2, versículo 8 a 10. Tá? Gálatas 2, 8 a 10. É uma palavra bem simples. Né? Não é isso não, Rodrigo. Eu falei errado, foi? Não, é da salvação. A fé vem por intermédio da... Salvação vem pela graça, pelo intermédio da fé, Rodrigo. Abre aí para mim. Eu que abri errado. Efésios 2. Eu botei Gálatas, foi? Que isso, pastor? Misericórdia. Efésios 2. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, hoje eu queria dar um título para essa mensagem. E o título, como é ceia, é A Obra que Cristo fez por nós. Qual será a obra que Cristo fez por nós? Isso é importante. Ontem eu estava lendo a história de como a Revolução Comunista, espero que o YouTube não derrube, como a Revolução Comunista tomou conta da Coreia do Norte. A Coreia, ela era uma Coreia só, depois ela se dividiu em duas, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. Por que eu estou falando sobre isso? Para eu falar o que é graça e o que é convicção. A capital da Coreia hoje, a capital da Coreia do Norte hoje, época antes da Revolução, ela era considerada a Jerusalém do Oriente. Ela era considerada a Jerusalém do Oriente. Quando teve a Revolução lá, o que foi que fizeram com os pastores daquela época? Prenderam os pastores, mataram os pastores. Teve pastor lá que foi morto ou foi lançado para o campo de concentração de trabalho forçado, mas eles não negaram a fé. Eu estava lendo essa história ontem, antes de eu fazer a mensagem, eu entendi o que é você entender o que é a graça de Deus. Imagina você ser forçado, preso, e forçado a, ou você larga a sua fé, ou você é morto. Ou você larga a sua fé, ou sua família é morta. Então, veja que assunto interessante, essa questão de você entender a obra de Cristo. O que Cristo fez pela gente? Irmão, nós não podemos vir na igreja e achar que a única obra que Cristo fez por nós foi uma restauração num casamento? Foi uma cura de uma enfermidade? Vocês sabiam que mesmo Jesus curando Lázaro, que o Adriano pregou sobre o ex-morto, lembra da mensagem? O ex-morto? Ele falou? Não era essa a mensagem, não era, ele queria botar outro título. Mas como o pessoal da comunicação colocou lá, ficou ex-morto mesmo. O ex-morto. Você lembra que Adriano falou sobre a ressurreição de Lázaro? Que Jesus curou Lázaro. Mas o que aconteceu com Lázaro depois que Jesus curou ele? Morreu. Então a obra de Cristo não está relacionada simplesmente a uma cura. É mais profundo do que isso. Então quando Paulo começa dizendo aqui, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está querendo falar algo muito profundo para a gente. Aí, eu anotei aquilo que Deus foi colocando no meu coração. Graça é favor sem merecimento. Diga assim comigo, eu não tinha nenhum merecimento. Porque às vezes nós estamos na igreja e nós achamos que temos merecimento de alguma coisa. Nós achamos que nós estamos fazendo um favor para Deus. Ah, mas será que se eu não servir a Deus, Deus vai ficar chateado comigo? Não, Deus vai permanecer sendo Deus. Porque Deus não é um Deus de sentimento. Deus não tem sentimento como eu tenho. Deus é espírito. A Bíblia diz que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então, entenda, graça é favor sem merecimento. Nós não merecemos. Não houve em nós. Deus não olhou para nós e viu graça na gente. Tem até uns louvores por aí que fala tanto do homem que parece até que a gente é bonzinho, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus disse, eu conheço o coração do homem. Você lembra do jovem rico quando chega para Jesus e fala assim, bom mestre. O que ele fala para ele? Bom é Deus. Porque o homem não pode ser bom sem a graça de Deus. O homem não pode ser bom sem o favor de Deus sobre ele. Então, graça é favor sem merecimento. Ou, preste atenção, ou Deus decidiu nos salvar porque Ele é misericordioso. Diga assim comigo, Deus decidiu
me salvar. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com a gente. Nós não podemos nos salvar nós mesmos. Foi Deus que decidiu nos salvar. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha missão aqui embaixo. A pastora falou na quinta-feira que para você entender Deus, para você entender o amor de Deus, você tem que amá-lo. Se você não amar a Deus, se você não entender quem é Deus, irmão, se vir a Deus se torna peso. Vir na igreja parece que é pesado, porque a gente não entende o amor de Deus. Então, Deus, Ele decidiu nos salvar pela misericórdia dEle e nos deu gratuitamente, através do Seu Filho, a salvação. Então, Ele decidiu nos salvar e enviou o Seu Filho para nos salvar gratuitamente. Você não pagou para ser salvo. Deus salvou você porque Ele quis. Gratuitamente através do Seu Filho. Que Ele mesmo quis sacrificar. Entenda, sabe quem quis sacrificar Jesus? O próprio Deus. Você lembra da história de Abraão e Isaac? Isaac não era um menino como as pessoas acham, não. Isaac era um homem, era um rapaz. Isaac era uma criancinha que não sabia que Abraão ia sacrificá-lo. Não, Isaac sabia. Isaac sabia. Porque ele era homem. Porque ele caminhou lado a lado com seu pai. Ali, na tipologia, Abraão representa quem ali? Deus. Isaac representa a igreja. Isaac está representando a igreja ali. Deus pediu, sacrifica teu filho. Abraão entendeu que ele tinha que sacrificar Isaac. O que a gente entende com essa história? Nós entendemos que Jesus, com uma tipologia de Isaac, ele foi para a cruz porque ele quis. Lembra do texto que ele fala, ninguém tira a minha vida, na minha vida eu a dou. Ele quis ir. A Bíblia diz que ele foi como cordeiro mudo, levado ao matador e não abriu a sua boca. Ele quis. Ele ora no Getsemane, quando ele está agoniado, angustiado, sabendo da morte. A morte por crucificação é uma das piores mortes que pode existir, porque você morre sufocado com o próprio líquido do seu corpo. E ele ora e ele diz assim, Pai, se tu quiseres, tu pode passar de mim esse cálice, mas todavia não faça o que eu quero, faça a tua vontade. Ele quis morrer. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a vida por nós. Então, o que é salvação, pastor? É algo que a gente não merece. Irmão, nós estamos na igreja mendigando bênção. Mas se Jesus não fizer, se Jesus não me curar, eu vou me desviar. Tu não é merecedor do amor de Deus, não. Por quê? A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco. Deus não precisa provar mais nada. Ele já provou o amor dele para conosco. Abre aqui, Rodrigo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Senhor, me prova que tu me ama. Olha o que Paulo diz. 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E o que é pecadores, irmãos? O que o pecado faz entre mim e Deus? Isaías 59 diz que o pecado me afasta de Deus. O pecado me afasta de Deus. O pecado não deixa Deus olhar para mim. Por que será que Deus virou o rosto e Jesus não sentiu o Pai quando ele estava na crucificação? Você lembra que Jesus grita, meu Pai, meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Qual foi o único momento que Jesus não sentiu o Pai? Na cruz. Por quê? Porque os pecados da humanidade estavam sobre ele e o Pai não podia contemplá-lo, então Jesus ficou só ali.
Então veja como é que Deus prova o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, entenda, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem nada a ver com a gente. Nós não somos bonzinhos, nós não somos bonitinhos, não. Nós somos maus. Deus é bom e Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar. Só isso. Não é um favor que eu faço sacrificando minha vida pelo Senhor. Não. Ele já sacrificou por mim primeiro, Ele já me amou, eu sendo pecador. Então, veja bem, a salvação não é um mérito humano. A gente não... Sabe o que a gente merecia? Castigo pelos nossos pecados. Ah, pastor, eu não sou pecador. É sim. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que o homem merecia? O que a humanidade merecia? Castigo pelo pecado. Porque o pecado vai ser castigado. A salvação não é mérito humano. O salmista diz que nós não tínhamos como comprar sozinho o resgate da nossa alma. Não havia em nós condição para nós comprarmos a nossa própria salvação. Abre aqui, Rodrigo, para mim, por favor, o Salmo 49 e o versículo 7 e 8. Vamos abrir na nossa Bíblia, irmãos. Salmo 49. Olha só. 7. Ao irmão... Deixa eu trocar aqui rapidinho. Rodrigo. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode redimir, nem pagar por ele o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Então o que o salmista está dizendo aqui? O salmista está dizendo o seguinte: o valor de uma alma é caríssima, ninguém podia pagar. Não há dinheiro que pague uma alma. A Bíblia diz que há salvação, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando uma pessoa se arrepende na igreja e aceita Jesus, há festa no céu. Há festa no céu, porque ninguém pode pagar o preço que tem uma alma. Ninguém pode resgatar seu próprio irmão. Então, veja que o que nós estamos aprendendo nessa manhã é o valor daquilo que Jesus fez por nós. Mas Deus, através de Jesus, comprou para si povo de todas as nações. Apocalipse 5:9. Diz que Deus comprou para si, através do próprio sangue dele. Ele decidiu. Ele decidiu. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abri-lo, o selo. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem comprou para Deus? O próprio Jesus comprou com seu sangue. Os nossos pecados foram pagos com sangue. Foi Ele que nos comprou. Não havia em nós dinheiro e condição para comprar. Paulo diz que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo vai dizer que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. O próprio sangue de Jesus foi quem nos comprou. Vamos lá, Rodrigo. Glória a Deus. Está quente, irmão? Se estiver quente, liga mais um ar, Rodrigo. Glória a Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Quem foi que nos comprou com seu próprio sangue? O próprio Deus. Não há mérito, irmão, em nós.
Não é um favor que eu faço servir a Deus. Quando eu acho que é um favor que eu faço servir a Deus, é porque eu não entendi ainda o que é evangelho. E eu ando preocupado com os crentes que não compreenderam o que é evangelho. Preste atenção, evangelho não fala da terra. Evangelho não fala de mansões na terra. Evangelho fala de mansões do céu. Evangelho não fala de restauração só terrena. Evangelho fala de restauração no reino espiritual. O Evangelho está falando de salvação e está falando de eternidade. Entenda, nós só temos uma chance de passar a eternidade com Jesus. Só há uma chance com a humanidade. Qual é a chance, pastor? A única chance da humanidade passar a eternidade com Jesus é aceitar o sacrifício dele. Porque não é mérito humano. Ah, pastor, eu posso dar meu dinheiro para os pobres, eu posso doar para a caridade. Maravilha, doa, dá. Faz mesmo, dá, faz muita obra. Mas isso não vai salvar a gente. O que vai nos salvar é aceitar o sacrifício do Filho de Deus pela humanidade. É isso, o Evangelho fala do céu. Nós estamos muito apegados na terra. Nós estamos falando muito da terra. Aí a Bíblia diz assim: não juntai tesouro na terra, aonde a traça rói e o ferrugem consome. Junte, pois, tesouro no céu, onde a traça não vai roer e o ferrugem não vai consumir. Mas às vezes a gente está ao contrário desse versículo. Nós queremos muitos bens materiais da terra. Esquecemos que o maior bem que nós podemos ter ou falar dele é falar para as pessoas da eternidade. É dizer para as pessoas: olha, você não pode morrer sem Jesus. Você não pode partir dessa vida sem Cristo. Não pode. Então, isso aqui é importante a gente entender. Isso aqui é poderoso a gente entender. Então, Paulo disse que ele comprou com seu próprio sangue. Ah, pastor, eu não tenho valor. Tem, porque você foi comprado com preço de sangue. Foi um preço muito alto. Pedro diz que a gente não foi resgatado da nossa vã maneira de viver por ouro, prata, mas sim com o próprio sangue de Jesus sendo derramado por nós. Então, a salvação ela é pela graça, por meio da fé. Agora tem alguns pontos que eu quero ensinar para você nessa manhã, para nós sermos salvos. Primeiro, para a salvação ou para sermos salvos, devemos seguir alguns passos. Primeiro é crer. Diga assim: a salvação começa crendo. Você tem que crer. A salvação nós começamos crendo. Então a primeira coisa é crer. Marcos 16. Marcos 16. É crer. Vamos abrir aqui. Marcos 16. Marcos 16. Vamos lá. Abra na sua Bíblia. Marcos 16. Diz o seguinte: quem crê e for o quê? Batizado. Será? Vamos falar primeiro do crer. O que é crer? Eu anotei aqui algumas coisas. Crer no quê? Para ser salvo. Eu preciso crer no quê? Crer nas palavras de Jesus. Quem não crer nas palavras de Jesus está em pecado. As pessoas elas não vão ser condenadas pelo pecado delas, simplesmente. Elas vão ser condenadas porque elas não creram. Porque quando você crê, você não peca mais. Você não vai viver mais na prática do pecado. Você não vai ter mais prazer no pecado. Você pode até ter um deslize, mas não vai permanecer no deslize, não. Então, elas não vão ser condenadas pelos pecados só. Vão ser condenadas porque não creram
no Filho de Deus. Pastor, onde é que está isso? Está lá em João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Que é isso? Tem isso na Bíblia? Tem. Vamos lá, Rodrigão. Olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele quem? O Espírito Santo. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá. Do pecado, porque não creram em mim. Então, o que vai condenar as pessoas? É não crer em Jesus. Quem não crê já está o quê? Como diz a Bíblia? Condenado. Será que é assim mesmo, irmão? Porque se for assim, o negócio é estreito. O negócio está difícil. Quem não crê já está condenado. Então, a primeira coisa para ser salvo é crer. Então, a primeira característica daquele que crê de verdade é que ele abandona o pecado. Diga assim, crer de verdade é abandonar o pecado. Se não abandona o pecado, irmão, a Bíblia diz que nós mentimos para nós mesmos. 1 João capítulo 3, versículo de 6 a 10. Eu estou falando sobre salvação. Todo aquele que permanece nele, não vive o quê? Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Ou, achou, Rodrigo? Primeira João 3, filho, 6. Falei João, foi? É 1 João, tá? 1 João 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Então, a condenação está a viver, a condenação é não crer naquilo que ele fala. Mentir é pecado? É pecado. Então, se mentir, não está nele. Desonestidade, pastor, é pecado? É pecado. Então, se viver na desonestidade, não está nele. Então, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando, não o viu e não o conheceu. Filhinho, não vos deixe enganar. Porque ninguém, por ninguém, aquele que pratica a justiça é o quê? Justo. E assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. E quais são as obras do diabo que João está falando aqui? É o quê? É o pecado. Por quê? Porque o pecado ele dá brecha para o diabo entrar na nossa vida. Qualquer pessoa que passar mal na igreja, nós vamos dar o diagnóstico para ela. Por onde foi que ele entrou? Houve pecado. Para ele entrar tem que ter pecado. Pode ser pecado familiares, hereditário, que passa de geração em geração. Muitas vezes os nossos pais pecaram e ele vem na nossa geração, entrou na nossa vida. Nós precisamos entender que para ser salvo tem que largar o pecado. Vamos mais um, filho. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então eu estou na igreja, pastor, mas nada mudou. Porque você não está crendo na palavra. Tem que crer na palavra. Tem que entender que a palavra de Deus é a verdade. E ela requer de nós mudança, transformação. Diga amém. Tá forte, mas tá gostoso, não tá? A gente tem que ouvir umas verdades de vez em quando, irmão.
10, Rodrigo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Ah, pastor, eu não gosto dela. Não. Você não está na palavra, não. A salvação é permanecer na palavra. Permanecer. Então, a primeira característica daquele que crê de verdade é que ele abandona o pecado. Tem que abandonar o erro. Ah, mas, pastor, mas esse evangelho... Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Ah, como eu queria que o evangelho se moldasse às minhas próprias vontades. Era tão bom. Eu não precisava orar, não precisava renunciar à minha carne. Eu podia ficar à vontade, né? Que a carne pede pecado, ou é só a minha? A sua não pede? Ah, pastor, eu não sinto vontade nenhuma. Eu sou quase um anjo. Ah, irmão, Deus conhece seu coração. Não tem anjo. A Bíblia diz que há uma guerra, uma batalha entre o nosso espírito, que foi renovado, e a nossa carne. Tem dia que a carne quer gritar, e o nosso espírito quer orar. Não é verdade? Tem dia que a carne quer pecar, mas o espírito diz assim, não peca. Há uma luta. Então, veja bem, todo aquele que crê de verdade, ele abandona o pecado. Já abandonou o pecado? Provérbio 28, 13, Rodrigo. Provérbio 28, 13. Eu gosto desse versículo. O que encobre as suas transgressões jamais o quê? Prosperará. Mas aquele que a confessa e alcançará o quê? Tem que confessar e deixar. Não é só confessar, não. Pecado a gente não gosta dele, não, irmão. Pecado a gente tem que odiar o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa é a realidade. Então, a primeira coisa para ser salvo é crer. Crer que nós somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. 2. Como é que vem essa crença de acreditar que somos pecadores? Essa crença vem através do ouvir e o ouvir da palavra. Romanos 10, 17. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. O que é ouvir ou pelo ouvir? Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tudo que nós formos fazer tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Está na palavra? Se não tiver, a fé vem pelo ouvir. O que é ouvir? É dar importância para aquilo que a palavra de Deus fala. Você dá importância para aquilo que Deus fala com você? Às vezes a gente quer ignorar o que Deus fala. Ei, deixa eu dar uma boa notícia para você. Nós podemos até ignorar aquilo que Deus fala, mas a consequência da nossa ignorância virá sobre nós. Virá. Então, é dar ouvido, é atentar. Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 4, Rodrigo, por favor. Olha só o que diz. Por essa razão importa que nós apeguemos com mais firmeza. Tem uma tradução que diz mais diligência. Tem uma tradução, eu digo assim? Mais diligência. Revista corrigida, acho que é isso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
a toda a transgressão e desobediência, recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que for ouvida. O que é diligência? É atentar com diligência. Diligência significa esforço persistente. Diga assim comigo: o céu será tomado à força. Tem que haver esforço, irmão. Você tem que se levantar da sua casa. Ah, pastor, eu não consigo levantar de vir de casa. Você vai levantar para ir para o seu trabalho? Você não vai se levantar para ir para o seu trabalho? Que você queira ou que você não queira. Que esteja chovendo ou que não esteja chovendo, você vai ter que levantar cedo, não vai? Ou não, você vai ficar em casa. Ah, a nuvem mudou, hoje eu não vou para o trabalho não. É assim que funciona? Não. Você bota a mochilinha nas costas, ó, pá, vai embora. E se não tiver guarda-chuva? Vai na chuva mesmo, não tem outro jeito. E porque para Deus, irmão, nós nos esforçamos para fazer isso para Ele. É uma palavra forte, mas isso serve para a gente. Essa palavra diligência significa esforço, persistência, atenção cuidadosa aos detalhes e busca por excelência em tudo que se faz. Então, para Deus tem que ser o melhor. É você olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu vou fazer para o Senhor com diligência. Eu vou dar devida importância para a Tua palavra. Meu irmão, a gente como crente às vezes segue até quem fala mal de Jesus na rede social. Tem crente seguindo gente que fala mal de Jesus. Será que a gente está atentando diligentemente para a palavra de Deus? É forte essa palavra, mas nós precisamos ouvi-la. É uma palavra de reflexão. Amém, queridos? Busca por excelência. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz que a multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não gosta de Bíblia, tem gente que não gosta de palavra. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que a multidão estava fazendo ali? Ela estava apertando, ela queria chegar mais perto. Ela dizia assim: deixa eu ouvir o que ele está falando. O que ele está dizendo? Deixa eu ouvir. Será que nós temos também parado para ouvir a palavra de Deus? A gente gosta de emoções. A gente gosta de balançar o nosso corpito. Já viu aqueles corinhos que balançam o nosso corpito? A gente fica lembrando do mundo. Tic, 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 né? A gente gosta disso. De ouvir a batidinha do negócio. Mas muitas vezes nós gostamos de adoração. Não é verdade? Ah, pastor, adoração, pastor, é uma melodia tão... Ah, pastor, eu não consigo. Mas toca um corinho para tu ver. Vigília sem corinho não existe. Percebeu? Senão, se tivesse palavra, o povo está dormindo. Atente com diligência para a palavra de Deus. A multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Se quero ter fé, tenho que dar importância a isso. Você quer fé? Dê importância para a palavra. O mais importante no culto é a hora da palavra. Na hora da palavra a gente não conversa. A gente só vai ao banheiro se for realmente uma situação que não puder esperar. Porque é a hora da palavra, irmão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você dá crédito a isso? Será que Jesus estava certo mesmo? Estava. Ou ele estava errado quando ele falou isso? O próprio
bicho da cabeça rachada, ele usa a palavra contra nós. Ele usou contra Jesus. Por que ele não vai usar contra a gente? Vamos dar importância. Atos capítulo 14, versículo de 8 a 11, diz que o coxo olhava Paulo pregar. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar a Paulo. E o que Paulo falava? Paulo contava alguma coisa da vida dele? É porque eu era fariseu, porque eu estudei com Gamaliel. Não, Paulo estava falando era de Jesus. Paulo estava dizendo, Jesus ressuscitou, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para salvar você. O homem atentou, disse, como é que é? Ele está dizendo que tem um homem que tem poder para curar, é? E aquilo foi gerando nele fé. E a Bíblia diz que Paulo olhou para ele e viu nele fé e mandou o homem se levantar. É atentar, irmão, para aquilo que Deus fala. Se eu quero salvação, eu tenho que atentar para aquilo que Deus fala. Levar a sério as coisas de Deus. Então a segunda coisa é crença. A crença verdadeira. É olhar com diligência para a palavra. Agora, se nós queremos ser salvos, de verdade, tem que haver em nós um genuíno arrependimento. A salvação, ela requer de nós um genuíno arrependimento. O que é arrependimento? O que significa arrependimento? É uma mudança de vida. Olha para cá, filho. Não é dar desculpa para viver pecando, não. É mudança. Irmão, na minha geração, quando eu aceitei Jesus, não era essa geração de crentes de hoje, não. Você me perdoe. Na época que eu aceitei Jesus na igreja tradicional, sabe como é que era? Era tu aceitar Jesus hoje e jogar o short fora amanhã. É tu aceitar Jesus hoje e andar de calça, as mulheres, chegar em casa, não ter... Só tinha uma saia, era aquela saia que você ia usar mesmo. Não tinha tolerância, não. E quando os irmãos te viam na rua, se você por acaso tivesse meio, né? Os irmãos falam, olha lá, já está desviado, aceitou Jesus ontem. Cuidado, hein? Jesus volta e tu fica. Era assim. Agora hoje, a gente tem que, né? Tem que implorar para o crente vir para a igreja. Vem para a igreja. Ai, irmão, pelo amor de Deus, vamos conhecer Cristo. Vamos conhecer Jesus de verdade. Jesus precisa entrar na nossa vida. O pastor não precisa passar mensagem para ninguém vir para a igreja, não, irmão. Eu tenho que passar a mensagem para um mundano. Mas para um crente, filho, vem na ceia. Que conversa é essa, filho? Você não é maduro o suficiente, você acha que Jesus? Está na hora de se levantar, se arrepender dos pecados e caminhar firmemente para a eternidade. Tem um louvor, né, bem bonito que diz: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Não tem um que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aí no finalzinho, se você não vai, mas eu quero ir. É isso. Eu não quero, pastor, eu não quero salvação. Então, filho, eu quero. Eu quero um dia chegar lá no céu e abraçar Jesus. Aleluia. Eu quero chegar um dia lá no céu e dar um abraço em Jesus e dizer: Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero chegar um dia lá e conhecer Paulo. E Paulo, mas tu era o melhor, irmão. Rapaz, tu era o melhor, cara. Teórico como tu não tinha, não, Paulo. Quantas mensagens a gente pregou lá embaixo. Ô, irmão, eu sinto que Deus quer mudar a nossa história. Deus quer nos fazer mais crente. Então, requer de nós arrependimento.
A salvação requer de nós arrependimento genuíno, mudança de vida. A primeira mensagem que Jesus pregou falava de arrependimento. A primeira mensagem que ele começou a pregar depois que ele desceu, depois que ele saiu do deserto, foi tentado pelo diabo. Ele chegou e começou a falar de arrependimento. Aleluia. Mateus capítulo 4, Rodrigo, versículo 12 a 17. Vai dizer que prenderam João Batista. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Disse: prendeu teu primo, prendeu João. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Neftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegada a hora. Arrependei-vos. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falava que o arrependimento é o princípio para ser salvo. Tem que se arrepender. Não tem essa historinha: eu não quero. Se arrependa. Larga esse pecado, filho. Esse pecado vai te levar para a eternidade perdida. Larga isso. Passa a viver certo com Cristo. Primeira mensagem que Jesus prega fala de arrependimento. Aí o capítulo 3 de Mateus, aparece outro camarada, um meio maluco, que gostava de comer gafanhoto, beber mel silvestre, se vestia com pele de camelo. Era doido. Sério, isso é um doido, um revolucionário que subiu para as montanhas para estudar. Tinha um grupo que andava com ele. Aí o homem depois desce lá, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele, que ele já era cheio do Espírito Santo. Aí ele desce barbudo, cabeludo, com aquelas roupas, comendo mel silvestre, gafanhoto, e ele desce e começa a pregar e dizendo: arrependei-vos, está próximo o reino do céu. Tu imagina um maluco descer e começar no meio do povo gritar: se arrependa, o reino de Deus está próximo, se arrependa, senão vocês vão perecer. Ele gritava, ele não tinha microfone como eu tenho. Vai, eu digo mais um. Vai, mais um. Porque esse é o que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João veio para preparar o caminho, mas ele já falava: se arrependa. Se eu quero salvação, tenho que me arrepender, não tem saída. Tem que largar o que está errado. Tem que largar. E o versículo 12, amigo, por favor. Em sua, volta o 11, filho. Eu, na verdade, vos batizo com água. João. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia quem era aquele que ele não tinha condição de amarrar as sandálias do pé dele. João sabia a obra que ele veio fazer aqui embaixo. Foi uma obra de salvação. Jesus não está preocupado, filho, com as coisas terrenas. Ele está preocupado com a tua alma. É o que você vai fazer na eternidade. Se você mora em mansão, ou se você mora num barraco, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você vai estar com Ele nas mansões celestiais. É isso. É sobre isso. O Evangelho é sobre isso. A primeira mensagem, depois do Pentecoste, foi dizendo: se arrependa. Depois do Pentecoste, Pedro pregou também sobre arrependimento. Atos 2, 38 e 39, Rodrigo. Olha que coisa forte, irmão. É mensagem.
Atos 2, 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Evangelho é arrependimento. É arrependimento e batismo. Ah, pastor, eu não quero me batizar. Tem que se batizar, filho. Quer ir para o céu? Você tem que se batizar. Tem que organizar a sua vida. Você seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois do Pentecoste, pregaram esse arrependimento. Uma das mensagens que Paulo pregou foi: arrependa-se. Arrependa-se. Paulo também falou sobre arrependimento. Atos 17, versículo 30. Já estou encerrando. Eu quero orar com você. Você viu a ceia? Atos 17, 30. Desarrepender. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que faça o quê? Se arrependa. Deixa eu falar aqui com você. Um evangelho que não fala de arrependimento não é evangelho. Olha para cá, filho. Deus não vai amaciar nosso ego, não. Ele quer salvar a nossa alma. Ah, pastor, eu gosto de que Deus amacie. O evangelho tem que amaciar meu ego. Não. O evangelho fala de renúncia, fala de sacrifício e fala de largar o pecado. Isso é evangelho. Parece pesada, mas não é. Porque Adriano pregou aqui que o jugo do Senhor não é pesado. Deus fala disso, irmão. Deus fala de arrependimento. Deus fala de mudança de vida. O que significa arrependimento? É uma mudança de vida e de mente. Tem que mudar isso aqui, ó. É uma mudança de coração. Tem que aprender a perdoar. Que leva ao afastamento do pecado e o retorno a Deus, resultando em uma mudança de direção. Um verdadeiro arrependimento trará frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. João Batista dizia assim: olha, mostre os frutos do arrependimento, produzis frutos dignos de arrependimento. João falava sobre isso. 2 Coríntios 7, 10. Abre aí, por favor. Ele já está encerrando, irmãos. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Opera o arrependimento. Para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe aquela tristeza que dá na gente quando a gente peca? É Deus dizendo assim, ó: eu vou fazer você ficar triste para não perder tua alma. A tristeza segundo o mundo traz morte, deixa a gente depressivo. Mas a segundo Deus traz arrependimento e mudança de vida. Transformação. Se eu quero ser salvo, irmão, eu preciso crer nesse negócio. Arrependimento é abandono completo do erro para ser uma nova criatura. Não é só abandonar pela metade, não. Tem que abandonar tudo para ser uma nova criatura. Isso eu estou falando de salvação. Eu vou falar mais de salvação nessa igreja. Eu acho que a gente está precisando ouvir mais salvação. Então a primeira coisa aqui, vamos recapitular. Salvo pela graça. A salvação é crer. Essa crença vem através da palavra. A salvação requer de nós o quê? Arrependimento. E a última é coisa rápida. Sabe qual é a outra característica de uma pessoa que encontrou a salvação? É aquilo que Marcos 16 falou. Abre aí. É a segunda parte do versículo. Quem crê e for o quê? Batizado. Batismo é para os salvos. Tem que se batizar, irmãos. Você que não é batizado, me procure.
dependendo da sua situação, a gente lhe batiza. Cada caso é um caso. Tem casos que dá, tem casos que não dá. Tem casos que vai ter que casar mesmo. Você já está vivendo junto? O que é que custa o marido botar uma aliança no dedo da mulher? Dizer, minha filha, eu vou viver com você o resto da minha vida. Tem caso que às vezes o marido não quer casar, mas a mulher quer se vir a Cristo, que a igreja vai batizar. Mas o cara não quer casar de jeito nenhum. É maloqueiro. Não, eu não caso não. Eu não caso, eu não deixo. Aí é outro assunto. Tem que conversar. Porque aí o pastor vai orar, vai pedir a Deus uma direção. E vamos ver o que a gente faz. Outra característica é o batismo nas águas. O batismo nas águas é um símbolo público de uma verdadeira fé, de um crente salvo. Sabe o que é batismo? É você confessar para o mundo que agora você quer Jesus. Eu quero Jesus, dê o que quer. Eu quero Jesus, vamos me batizar. Isso é batismo. Eu lembro que no meu batismo só tinha eu e o pastor e quem estava se batizando. Ninguém da minha família foi, mas eu estava lá me batizando. Me batizei 3 meses depois que aceitei Jesus. Foi o melhor dia da minha vida. Foi o batismo nessa água. Não tinha ninguém da minha família, mas eu estava lá. Glória a Deus por isso. E batismo tem significado de morte. É morrer para o mundo e nascer para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 2. Por favor, Rodrigo, a gente vai encerrar agora. Preciso orar. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em quê? Novidade de vida. Batismo é novidade de vida, irmão. Você vai descer lá, ó, um pecador, e você tem que subir lá uma nova criatura. Não um pecador molhado, mas uma nova criatura. E você vai começar a andar em novidade de vida. Então você que não é batizado ainda, me procure. Eu quero batizar você. Você sabia que na história bíblica ninguém perguntava nada antes do batismo? Você viu Filipe perguntando alguma coisa para o eunuco, Hilton? O que foi que ele perguntou só? Você crê? Você crê que Jesus é o Cristo? Ele disse, eu creio. Olha que coisa. Como era fácil. Você crê que Jesus é o Cristo? Ele disse, eu creio. Então o que me impede de eu ser batizado? Ele disse, nada. Para a carruagem. Arrumaram lá um lugar que tinha água. Disseram, vamos batizar o homem. Desceram, batizaram o homem. E a Bíblia diz que ele foi para casa jubiloso. Tu imagina o eunuco chegar em casa e dizer assim, olha, encontrei um pregador ali no meio da rua. Encontrei um pregador. Ele me falou de um Cristo, de um Jesus que salva. Eu criei e ele me batizou. E agora sou homem salvo. Que evangelho é esse? Você quer se batizar? Você crê? Me procure. Eu quero batizar você. Não há obstáculo para batismo. O único obstáculo para batismo é não crer no evangelho. Batismo é mandamento e Jesus nos deu um exemplo. É mandamento e Jesus nos deu um exemplo. Olha o que diz Mateus 3,13, Rodrigo. 3,13. Vamos encerrar, que a Light vai cortar a luz. Né? Não é daqui da igreja não, tá, gente? Que eles vão consertar a rua. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por quem? Por ele. Jesus veio, ó. Jesus precisava se batizar, irmãos? Não, ele não era pecador, ele não tinha pecado, mas ele veio para nos dar o exemplo. E ele nos deu também o mandamento, que é Mateus capítulo 28, versículo 18.
Abre, Rodrigo, a gente encerrar. Chegando-se, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pode ir, filho. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é mandamento. É mandamento. Ele mandou batizar. Ele mandou batizar. Amém, irmãos? Glória a Deus. É mandamento para a igreja. Quem crê e for batizado será salvo. Paulo também batizava. Sabia que Paulo batizou também? Pastor Paulo batizava. Paulo batizou também. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 a 13. E vamos encerrar. Alguns exemplos de batismo. Paulo batizou também. Não batizou muitos não, mas ele batizou. Ele vai até dizer quem ele batizou. 1 Coríntios 1, 13, Rodrigo. Para a gente encerrar. Está escrito: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graça a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Paulo está dando graças a Deus por não ter batizado algumas pessoas ali. Mas ele diz: olha, batizei a Crispo e a Gaio. Ele também batizou. Então batismo é mandamento, você tem que se batizar. O batismo é para o salvo. O batismo é para o salvo e não para a salvação. Quem está salvo já vai ser batizado mesmo. Amém, irmão? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa transmissão ao vivo para a gente dar continuidade aqui. Encerra para mim, Iris, por favor. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Vou convidar aqui, irmão João.